Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje Demi Moore faz uma estrela de TV que vê sua carreira se aproximar do fim com a chegada da idade. Mas talvez a solução para o seu problema seja justamente utilizar a substância. Afinal, a substância vale o ingresso? Nunca. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não espera mais não, se inscreve agora, aperta inscreva-se, toque o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa o teu joinha e, claro, comenta conosco, já assistiu o filme, o que você achou? A gente fica sempre super feliz quando vocês comentam conosco. E você pode ter estranhado e se questionado, né? Luiz Otávio, vale o ingresso por quê? Se o filme está lá na MUBI, se o filme é do streaming. Porque essa é a notícia que a MUBI pensa em lançar o filme no cinema justamente por causa das indicações que ele teve no Oscar. Então já fica aqui o nosso Vale o Ingresso também. E vale dizer que a gente já estava querendo fazer um vídeo sobre esse filme há um tempão, mas a gente só conseguiu assisti-lo depois que tinha passado já um tempo que ele estava disponível no streaming, e aí a gente acabou perdendo o momento de falar. Com toda essa história dele em volta do Oscar, indicação de Demi Moore, com grande chance dela ganhar o Oscar de melhor atriz, e com a série de vídeos que a gente está fazendo sobre o Oscar, a gente viu que agora era a oportunidade de poder falar desse filme, que eu já vou falar logo que eu gosto muito, tá? Mas para falar melhor sobre a história, você tem então, como a gente falou lá no início, a Demi Moore fazendo uma estrela de televisão. Ela é uma apresentadora daqueles programas de ginástica super comum nas manhãs dos Estados Unidos, e que conforme a idade vai chegando, o produtor do canal de televisão começa a achar que não precisa, ou melhor, não pode mais ser ela, porque ela está velha para aquele papel. E aí, com risco iminente de perder a carreira dela, ela acaba tendo contato com a proposta de utilizar a substância, que é um medicamento que cria a versão melhorada da pessoa. É isso. Gente... Não estamos com spoiler ainda, tá? Tá bom, antes que vou você me esforçar. comece a falar. Vou me esforçar. Gente, assim, eu acho que o filme como um todo... É uma pena que esteja concorrendo com o Ainda Estou Aqui, porque seria, com certeza, a minha aposta para o Oscar. Uhum. Porque é um filme muito, muito legal e muito diferente. Uhum. E, claro, carrega um rótulo de um filme de terror, né? Que já é uma novidade, que o Oscar na Academia não gosta de premiar filmes de terror. É bem raro ele fazer isso. O Silêncio dos Inocentes, O Exorcista... E tô esquecendo mais algum que ganhou o Oscar. Iluminado? Não, acho que não. Enfim, você tem então aqui um filme que é muito diferente em vários aspectos. Primeiro, o estilo de terror dele, que não é muito comum, não é muito conhecido. E outra, é o seu visual surrealista, né? Então, a opção de um visual bem carregado em cores, em formas, de uma forma também fazendo um pouco de alusão ao passado dela, né? Porque ela viveu o auge da carreira lá na década de 60, 70, pelo que a gente consegue entender, mais 80, pela trama, talvez, né? Mais 80. Onde tem muito neon, muitas cores. É só assim. comparar a carreira da Demi Moore, porque a personagem mais ou menos tem a idade da Demi Moore. Né? Então, se ela aparece lá nos anos 80, o auge do sucesso nos anos 90, né? Então é ali, 80, 90, mas eu acho que as cores fazem muito sentido dentro das cores dos anos 80 e até um pouco dos anos 90 também. E com aquela própria estética, né? Dos filmes, desses programas que ela faz como se fosse a Jane Fonda, né? Não sei se vocês todos pegaram essa época, eu peguei. Na minha casa eu tinha uma fita VHS da Jane Fonda fazendo exercícios para você fazer com ela em casa. Então tinha muitos programas, até chegou a ter um pouquinho no Brasil, mas não era muito comum, mas chegou a ter algum outro onde as pessoas faziam exercícios. Lá em casa tinha uma fita do Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca. Ensinando a bater falta, dominar a bola, que você conseguia na promoção da Droga Mais. Que beleza, gente. Então, assim, tinha umas fitas dessas assim antigamente. Então tinha umas coisas que bem curiosas. E é bem essa carinha desse filme mesmo, dessa estética dela fazendo. E claro, ela era uma musa de beleza. Primeiro que ela é lindíssima. Ela é lindíssima. Só pra gente não deixar de falar, né? Ele tá concorrendo ao Oscar de melhor filme, o Oscar de melhor atriz pra Demi Moore, o Oscar de melhor direção e de roteiro original, ambos na direção e roteiro da Coralie Fargeat. Não tá colocando maquiagem? Não. Vou até conferir aqui, mas aqui na lista não tá não. Mas em algum lugar eu tinha visto que tava. Eu achava que tava concorrendo maquiagem, até merecia. Mas vamos lá. Mas pode... Enfim,
gosto do filme como um todo e também das interpretações. Eu acho que a Demi Moore tá maravilhosa, assim, é o melhor. Eu sempre achei ela uma atriz muito competente, muito subestimada, mas muito competente. Gente, se você olhar a carreira dela, eu acho inclusive que os streamings deveriam fazer uma playlist Demi Moore, tá? E pegar os seus filmes da Demi Moore e botar ali, porque é muita coisa, e muita coisa boa, tá? Você não vai vê-la mal em filme nenhum. Ela tá adequada e, assim, correta, você vê que ela estudou para o papel, você vê que ela se envolveu, que ela tá realmente trabalhando ali, você vai ver que ela vai mudar até o visual dela para ela poder se encaixar nos personagens, e ela fez filmes icônicos. Para mim, por exemplo, Ghost é um dos meus filmes preferidos, e ela tava lá no filme. Melhor maquiagem e penteado também, tá? Ah, tá. Isso é isso que eu queria conferir aqui. Direção de arte, não? É uma coisa de cada vez. Merecia também. Acho que não. Merecia. Não eu tava tentando olhar ali. Então, assim, o que eu achei que... Ai, gente, nem sei o que eu tava falando mais. Você tava falando que Ghost era o seu filme favorito. Então, deviam fazer uma playlist Demi Moore. E você vai ver que ela tem muita coisa boa. E aí, gente, e claro, pra mim, vou ser muito sincera, é o melhor trabalho dela. E claro, muito por causa do roteiro do personagem que foi dado pra ela, né? Um personagem, gente, cheio de camadas. Um personagem para um desenvolvimento incrível, agora que precisa de muita coragem da atriz, né? Porque tem muita exposição. Ainda mais para uma mulher como ela, que sempre foi famosa pela sua beleza, pela sua estética, e a própria Hollywood é tão cruel com o envelhecimento das mulheres. E aí você vai ver que o filme, assim, o personagem é incrível, e ela consegue fazer isso de uma forma primorosa. Para mim, ela tem uma interpretação perfeita, não tem o que dizer, não tem ninguém que faria aquilo melhor do que ela fez, não. Eu acho impossível. E principalmente as cenas de terror, porque o filme tem umas cenas de terror muito difíceis fisicamente de serem feitas também, que é necessário, inclusive, um preparo físico, de alguma forma, porque ela faz vários contorcionismos, né, durante algumas cenas, e que ela faz isso também muito bem, sem ficar galhofa, sem ficar chacota, e te prende numa agonia, gente, te deixa num nervoso do que vai acontecer, do que está acontecendo, e aí você não sabe se tu olha, aí tu pensa, não vou olhar, mas você fala, eu quero ver, eu não quero ver. Gente, é sensacional, esses momentos, acho que são incríveis. Eu acho que uma das grandes coisas que chama a atenção nesse filme, enquanto estou falando, estou procurando aqui, né, só para confirmar, é justamente como o filme, de alguma maneira, ele se comunica, de alguma maneira não, né, porque o roteiro dele foi escrito com esse ímpeto, com essa vontade, ele se comunica com a realidade. Porque a história, como a Ana falou, e eu já comentei lá no início, vai tratar sobre a luta de uma mulher que vê a sua carreira se aproximar do fim, porque a idade está chegando. E foi a carreira da Demi Moore, né? A própria Demi Moore, no discurso que ela faz quando ela ganha o Globo de Ouro, no papel desse filme, e de outros discursos que ela fez em entrevistas, fala de como ela viu a carreira dela muito próxima do fim, conforme a idade foi chegando. Porque os diretores, os produtores consideravam que ela era uma atriz específica para um determinado tipo de papel, que precisava abusar da sensualidade, que precisava abusar da beleza, e eles enxergavam que o fato dela estar mais velha, a beleza dela e a sensualidade dela estava indo embora, e consequentemente isso faria com que ela não tivesse mais apelo. É um filme que vai debater, então, consequentemente, justamente como o papel da mulher é visto na sociedade. E uma coisa que eu já comentei com a Ana, eu acho que eu já comentei em outros vídeos, é como os filmes estão sentindo necessidade de serem cada vez mais claros no debate que eles querem propor, ou nas reflexões que eles querem causar, né? Então, filmes de terror, apesar de ser um tipo de filme que muita galera trata ainda como uma produção menor, são filmes que, através do terror daquela produção, ele tenta trazer algum tipo de debate. Então, por exemplo, os filmes de zumbi, de uma certa maneira, tentam tratar como que a sociedade trata o indivíduo e como que ele é robotizado e coisas do tipo, né? E você tem
o filme A Substância querendo tratar dessa questão que a gente falou, e por mais que ele seja na vibe do surrealismo, em alguns momentos a câmera se aproxima dos personagens, mas é até como se tivesse uma lente de olho de peixe ali para alargar determinadas coisas, alargar as imperfeições, tornar as pessoas que estão observando os outros maiores. Ele não faz questão de ser sutil nesse debate que ele quer causar, né, nesse debate que ele quer trazer. Ele escancara, através de imagens, através de alegorias, o que ele quer trazer de mensagem. E aí isso tem muito a ver, né, a Ana e eu, de novo, a gente conversa muito sobre isso, é a dificuldade que as pessoas estão tendo de uma maneira geral, e aí não é só no nosso país, é no mundo como um todo, de abstrair as coisas, ou como que as pessoas estão com dificuldade de interpretar textos, interpretar debates filosóficos, ou até mesmo como determinados temas às vezes são cooptados por parte da sociedade que tenta deturpar aquilo para trazer para os seus interesses. E eu acho que é diferente da forma como os homens são tratados. Você vai ver que Tom Cruise e Demi Moore são contemporâneos. Se não me engano, eles começam até praticamente juntos, ou muito próximos, no mesmo ano, acho que não, até no mesmo filme, que eles estão bem novinhos. Cara, e você vai ver que o Tom Cruise, ele tá cada vez mais exaltado. Mais usando a parte física, ele continua, tiver que escalar um avião e pular num helicóptero, ele continua fazendo, e as suas estrelas continuam sendo jovens e cada vez mais jovens. Eles estão até dando uma maneiradazinha nisso. Porque começa a ficar gritante, porque começa a ficar gritante, então eles estão começando já a botar atrizes de 40 anos. Mas mesmo assim, ele já tem 60, se não me engano. 62. Você quer saber quantos anos o Demi Moore tem? 62. Eu te falei que eles são a mesma idade. E aí você vai ver que do outro lado, Harrison Ford, gente. Harrison Ford tá quase para fazer 90 anos. O cara vai ser Hulk vermelho. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, mas isso é um fenômeno... 82. Então, eu sabia que era 87, 82. Que eu lembrava que ele tinha da mesma idade do meu pai. É porque ele vai fazer aniversário agora em junho. Harrison Ford, então, vai para mais perto dos 90. Então você vai ver que, cara, a Hollywood não é aquela que seja legal com idoso, não, né? Não, tá? Mas com o homem idoso, ele é muito mais legal do que com a mulher idosa. Você assistir o envelhecimento de um homem, isso faz parte de uma sociedade machista, né? Isso faz parte, infelizmente. Mas ver o envelhecimento de uma mulher é algo que, infelizmente, a sociedade não quer, não aceita. E aí, como é difícil você conseguir filmes com mulheres protagonizando sendo mais velhas, né? E a não ser que sejam filmes nichados ou alguns dramas, aí você não tem filmes, às vezes, nem a possibilidade de você escolher tantos papéis do que no passado. A Demi Moore, gente, ela mesma fala em entrevistas que ela era conhecida pelos produtores como uma atriz de blockbuster, de popcorn, né? Ela fez grandes sucessos realmente. Ela nunca fez nenhum filme que foi altamente premiado, um filme que foi muito reconhecido. Ela não fez, mas ela fez grandes bilheterias. Isso ninguém pode discutir, que ela deu muito dinheiro para o cinema. Mas ela nunca teve o trabalho dela reconhecido. Ela nunca ganhou nenhum prêmio de destaque, nada disso. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma mulher que trabalhou muito. Então, eu tenho certeza que a pilha de roteiros que ela ia chegando, com o tempo vai passando, devia estar diminuindo. Isso devia ser muito angustiante, pensando, poxa, esse ano eu recebi 10 roteiros para escolher um ou dois para fazer um filme. Daqui a pouco você não está recebendo nenhum. Sim. E isso deve ser terrível, né? Principalmente porque você ainda tem muito para mostrar. E ela mostra isso, que ela tem muito talento para mostrar. E aí, pra gente voltar a falar do filme como produção em si, e depois, quando a gente for falar com spoiler, a gente debate mais a mensagem do filme em si, né? Porque eu acho que para falar desse filme a gente precisa fazer uma parte com spoiler para falar uma coisa. A gente precisa falar da Margaret Qualley, né? Que faz a versão melhorada dela, que é justamente uma versão mais jovem, uma versão que, inclusive, eu não lembro se foi confirmado ou não, acho que foi, mas a atriz, a imagem da atriz é trabalhada digitalmente para que você não encontre imperfeições, então a pele dela é lisíssima, 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 entendeu? Chega a brilhar. Não tem uma flacidez, gente, é um tônus muscular. E ela não é aquela musculatura Graciane, não é. Ela tem um corpo torneado, tonificado, em forma, lindo, mas não é aquele super musculoso,
né? Mas você não vai achar uma celulite naquela mulher, uma estria naquela mulher, 1 grama de gordura fora do lugar. E ela faz muito bem o papel, né, dessa versão melhorada, e aí a gente não vai entrar em muitos detalhes de como essa versão melhorada vai atuar no filme. E outro cara que a gente precisa elogiar é o Dennis Quaid, Adoro que Dennis faz Quaid. o produtor do filme. O Dennis Quaid, inclusive, andou se envolvendo em algumas produções bem questionáveis aí, em termos de objetivo da produção em si, mas paciência, conta vem pra todo mundo, o Carnê da Casas Bahia E se chega pra perdeu todo muito mundo. depois você fala de Meg Ryan, É. eu acho. Ele no papel desse produtor asqueroso, porque o termo é esse, assim, é asqueroso. E é asqueroso seja no que ele fala, seja na maneira que ele pensa e na maneira que ele age também. Ele é uma caricatura dentro desse filme que vai, como a gente já falou, tá falando de novo aqui, né, que vai trabalhar através da caricatura e do surrealismo para trazer a mensagem dele. É um personagem que causa desconforto. A presença dele na cena e nos espaços não é uma presença agradável. Ele nunca está fazendo algo que realmente seja bom, entendeu? Até nas menores falas dele, até quando ele está elogiando alguém, tu percebe que ele não sabe elogiar, tu percebe que é uma visão de mundo lá da década de 80, década de 70, em que tu chegar para uma mulher e falar que ela é muito gostosa, é considerado um elogio, e a mulher fica ofendida dentro de uma entrevista de emprego, por exemplo, com isso, e o cara não entender por quê. Sabe aquela pessoa que você se sente mal na presença dela, se sente incomodada, que tem uma energia incômoda? Ele consegue transmitir isso pela tela. Tem gente que você fala e você quer terminar logo aquela conversa, você quer se afastar, e geralmente essas pessoas têm mania de fazer toquinho, sabe? Uhum. E aí você, cara, o personagem é bem assim, e ele consegue passar tudo isso pela tela pra gente, a gente fica ali no cinema assim, sai de perto. Ele é bem assim, e brilhante, muito bem feito, gosto muito. Acho que ele podia ter concorrido a ator coadjuvante. De novo, acho que concorrer no mínimo, porque assim, você vai ver os outros, por exemplo, o cara que tá concorrendo por a Nora, então assim, eu acho que cabia, entendeu? Não custa nada. Mas, de novo, esse ano o Oscar tá muito estranho. E aí, pra gente poder continuar, o que tem agora, Nicole? Spoiler. Então vamos lá, né? A gente já falou então que a personagem da Demi Moore ela vai buscar uma maneira de conseguir manter o emprego dela através dessa versão melhorada dela. E ela tem acesso a essa versão melhorada justamente num dia que ela está tendo uma crise, porque ela ouve que vai ser demitida, ela chega a receber um bilhete já se despedindo, e aí um enfermeiro fala para ela sobre o que pode ser a solução dos problemas dela. E é um enfermeiro, quase o Ken humano, um enfermeiro, né, aquela pele plastificada, aquele queixo, bem Ken humano mesmo. E aí, que se ela tiver interesse, ela precisava procurar um determinado endereço, né? E aí, quando ela encontra esse endereço, então, ela não tem uma pessoa com que ela consiga falar, tudo é feito através de um telefone. Só para entrar lá já é um lugar bizarro, mas toda a comunicação é feita por telefone. E essa voz no telefone fala que ela pode usar a substância se ela quiser, e essa substância vai trazer à tona a versão melhorada dela. Só que uma coisa que ela não pode esquecer é que as duas são a mesma pessoa. Que tem todo um processo de alimentação, de cuidados, é bem trabalhoso. O manual é longo. O filme explica lá, a gente não vai entrar em muitos detalhes. O único detalhe que a gente vai falar é que, de certa maneira, uma versão precisa tirar algo, né? Um líquido, né? É quase como se fosse a essência, né? Como se fosse a vida da outra versão para poder se manter viva. E existem períodos que duram. Então, se você passou mais do que esse período estabelecido como uma determinada versão, ou como uma versão melhorada principalmente, isso pode trazer problemas. Isso é algo que os caras no telefone, o cara, né, sempre vai falar para ela: vocês são uma versão só, respeitem o método de uso. E o que vai acontecer é que essa versão melhorada começa a fazer muito sucesso
e vai ocupar o espaço da versão original. E, apesar de serem a mesma pessoa, vai começar a existir uma competição entre elas, porque a versão melhorada está começando a ficar famosa, está conseguindo ter mais fama até do que a versão original, porque os tempos são outros, a fama é mais rápida, é mais grandiosa, notícia, rede social, é tudo. E essa versão melhorada, então, vai começar a não querer respeitar os tempos que ela tem para poder se manter. E aí o nojo já começa a partir daí. Porque, na verdade, o nojo já começa quando é formada a parte nova, né? Porque ela literalmente sai da coluna Cena da Demi Moore. bizarra, que dá muita aflição mesmo. Nunca vi uma cena daquela, mas é muito aflitante, muito bem feita, tá? Muito bem dirigida. Acho bom a montagem. Acho que o filme como um todo, a montagem também é muito bom. Ele consegue dar o dinamismo necessário e focar em alguns momentos que fica um pouquinho mais lento até, e isso tudo soma na agonia que a gente precisa estar, que ele quer que você sinta, né? E aí, até por causa disso, o corpo da original começa a pagar o pato. Toda vez que a versão melhorada fica além da duração que permitida, se mantendo viva, a versão original vai envelhecendo mais rápido. E aí o próprio fato dela precisar tirar o líquido da coluna lá da versão original para poder se manter, cada vez esse líquido vai ficando mais viscoso, vai virando uma ferida, e ela tendo que pegar aquilo, injetar nela. Enfim. E a outra conviver com essa com essa ferida, com essa coisa, e também com a consequência, porque ela tá assim, ela tá envelhecendo mais rápido e quase que apodrecendo. E aí o que começa a se tornar o grande dilema do filme é justamente o embate entre a mais jovem, não respeitando o tempo, ganância, e a mais velha, que não consegue viver sem as maravilhas que a mais nova tá tendo. E aí, para mim, a grande reflexão que o filme quer trazer, né, é como a pessoa permite se destruindo para poder se manter nessa indústria, para poder se manter na fama, porque assim, a personagem da Demi Moore, que é original, ela vai ficando carcomida, ela chega a desistir, ela percebe que não tem mais como continuar com aquilo, mas depois que a mais nova consegue determinada coisa lá, que era algo que ela sempre queria, ela acaba fazendo com que a mais nova, permitindo, né, que a versão mais nova tome a vida novamente, e aí o filme vai trazer justamente esse debate, né, como a pessoa permite, como a indústria, assim, a pessoa permite, mas assim, como a indústria faz, né, com que a pessoa acabe indo além dos seus limites, comece a se danificar, comece a literalmente a se matar para poder se manter na fama, para poder se manter no sucesso. E sim, às vezes nem só para se encaixar num padrão, né? Eu estava vendo essa semana que uma menina que tomou o Ozempic durante muitos anos, muito tempo, ela foi uma das primeiras, acho que ela até uma cantora inglesa, eu não lembro agora o nome dela, que ela desenvolveu uma osteoporose. E os médicos estão associando isso ao uso do Ozempic. E ela é nova, não tem nem 30 anos de idade, já está com osteoporose. Aí você imagina essa mulher com 60 anos. Então, a gente muitas vezes abraça certas situações, né, certas coisas para se colocar num padrão e depois vive consequências muito dolorosas por isso, né? A gente tem uma pessoa próxima que está passando por uma situação dessa também. E a gente às vezes e gente, o que tem de maluco por aí, tem uma reportagem que eu assisti essa semana, maluco querendo fazer procedimento e maluco fazendo. Cara, e aí no caso, a pessoa foi procurar, até por uma questão de estética, né, que queria melhorar os dentes, o cara arrancou todos os dentes do homem, ia fazer o implante, e o cara nem era dentista, era um casal que tinha uma clínica e nenhum dos dois era formado. Então assim, gente, o que tem de gente doida prometendo coisas absurdas por aí. E, claro, o desespero das pessoas, né, para se colocar num padrão, se encaixar num lugar, achar que você vai ser mais amado, mais querido, mais desejado, vai ter mais sucesso, vai ser mais feliz. Se você for assim ou for assado, isso só vai simplesmente, muitas vezes, fazer com que a gente perca o nosso tempo, o nosso dinheiro e, muitas vezes, a nossa saúde. E aí, né, dentro dessa batalha que as duas vão começar a viver, a versão melhorada acaba matando
a versão mais velha. E aí quando a versão melhorada começa a passar por problemas. Então os dentes começam a cair, por exemplo, a orelha começa Ela a se cair. desintegra, né? E aí quando ela vai falar no telefone, falam para ela que uma versão não pode existir sem a outra, são as mesmas pessoas. A partir do momento que uma morre, a outra também começa a morrer. O que eu entendi é o seguinte, por mais que você tente se modificar, se você matar a sua essência, quem você é originalmente, não vai dar certo. Você vai acabar morrendo junto. E aí, no desespero, essa versão melhorada vai usar o resto do remédio que tinha, que não podia ser utilizado, para tentar criar uma outra versão melhorada. E aí, gente, sai um monstro. Sai uma coisa bizarra. Um ser amorfo, não tem nem o que dizer sobre aquele ser. E aí essa versão bizarra vai pegar uma foto que da Demi Moore gigantesca lá de um quadro e vai grampear na cara. E aí deixa tudo mais bizarro. Que nem o Deadpool fez no primeiro filme do Deadpool, que ele pega uma foto do Hugh Jackman, mas lá é como piada, aqui é usado pro terror. Fica um troço bizarro. E tem uma agonia maior ainda, porque essa versão bizarra acaba tendo o rosto da versão original que fica nas costas. Ou seja, mesmo na terceira versão, na versão bizarra, ela não consegue aparecer como o rosto que está no sucesso. Ela está de novo nas sombras, ela está de novo escondida. E é uma outra agonia, porque é a cara atrás esticada, sem saber o que está acontecendo. Só que essa versão também é uma versão fadada a não durar. E aí quando ela está no meio da apresentação de um programa, literalmente o braço dela cai por causa de um troço que acontece e começa a jorrar sangue em todo mundo. Não, porque assim, tudo isso porque ela, que é interessante me falar, porque a versão melhorada é chamada para fazer uma grande apresentação de um grande prêmio. É como se fosse um Oscar, um evento assim muito importante, que a empresa... No final do ano? Acho que é uma tipo festa a apresentação de final de ano. É uma coisa assim que era um evento assim grande, importante, e que para ela seria um auge, até porque ela mesmo, a principal, nunca foi chamada para isso. Então, quando ela percebe que ela precisa estar se preparando e começa a fazer mais eventos, porque por enquanto ela fazia gravações esporádicas, ela fazia apresentações esporádicas. Conforme ela vai também sendo requisitada para cada vez mais tempo de televisão, da entrevista aparecer aqui e ali, ela precisa cada vez mais do tempo que ela não tem, e ela começa a roubar esse tempo da outra. E vai consumindo a outra. Ao ponto de que vai chegar o grande dia e no desespero dela estar participando desse evento, do sonho de participar desse evento, é que ela vai para as raias da loucura total, já na loucura tudo o que está acontecendo, e vai tentar fazer essa segunda cópia, né? Fazer uma segunda versão de si mesma, que vai trazer tudo isso. E mesmo monstruosa, ela vê que ela está monstruosa, ela tenta de alguma forma disfarçar e esconder isso, e vai apresentar o programa. E aí, quando o sangue começa a jorrar, vai caindo em todo mundo. Assim, é a cena mais literal, né? Assim, tipo, vocês também são culpados. Eu tô morrendo aqui, mas tá todo mundo sujo. E assim, não são as mãos sujas. É todo mundo, o corpo todo, é todo mundo mergulhado no sangue do que acontece com essa galera. E o filme fala de mulheres, gente. O filme vai debater a questão feminina, né? Como a gente falou, mas essa questão da indústria, né? Massacrar as pessoas que fazem parte delas e deixá-las em desespero, serve tanto para mulheres quanto para homens. É porque o foco do filme aqui é a questão feminina. Mas acho que ela é mais gentil com os homens. Quê? Acho que a indústria é mais gentil com os homens. Sim, mas, gente, não vou nem entrar nesse debate assim, obviamente mas existem homens também que são triturados e que passam por situações também e se permitem colocar em situações muito complicadas. Mas a gente comentou, por exemplo, do último filme do Clint Eastwood, que não foi pro cinema. Sim. Né, e é bem leve ainda. Não colocarem ele no cinema ainda é bem leve. Outras situações muito mais pesadas. Vira e mexe, tu vê o ator aí, que tu vê como ele ficou depois da cirurgia plástica, que tu não consegue nem reconhecer. O Mickey Rourke. Eu queria evitar falar nomes, né? Mas tu já falou de um, por exemplo. O Mickey Rourke se perdeu. E aí,
o monstro, ele meio que explode, assim, né? E aí é o mais bizarro, porque nessa explosão dele, e aí explode entre aspas, né? Porque ele corre, porque começam a achar que não reconhecem, acham que é um monstro, vão atrás, ele sai pela calçada e ele acaba caindo perto da estrela que ela tem na calçada da fama. Só que ela, nessa queda, ela acaba se desfazendo, ela meio que implode, realmente só sobra o rosto. Se desintegra, né? E aí esse rosto continua andando, e aí para justamente em cima da estrela dela, se desfaz de vez, fica um sanguezinho, e no dia seguinte passa um gari limpando. E aí é literalmente assim, a pessoa morreu por causa da indústria, causou um escândalo que vai ser falado para sempre, mas ela mesma e tudo que ela passou vai ser esquecida. Filmão! Se não fosse Ainda Estou Aqui, seria a minha torcida para melhor filme do Oscar desse ano. A minha também. Acho que vale muito a pena assistir, por mais que seja o terror, por mais que algumas pessoas não curtam tanto terror, tenham um desconforto. Mas é um terror diferente. É um body horrorzinho, algumas cenas vão ser agoniantes, aí tu tapa os olhos assim, mas vai assistir, lembrando que é um filme que tem nudez, né? Então também não é um filme para criança assistir. Esse filme de terror com body horror já não é um filme para criança, esse filme ainda tem nudez também, então fica isso de alerta aí, né? E se você chegou até aqui sem se inscrever no nosso canal, não espera não, se inscreve, compartilha esse vídeo e segue a gente em nossas outras redes sociais. A gente está com o Dois Faladores, é super fácil encontrar conosco. Lembrando que esse vídeo, como a gente falou lá no início, faz parte da série de vídeos sobre filmes que estão concorrendo ao Oscar, mas os reality shows continuam aparecendo aqui, então tendo episódio novo de Ilhados e Solteiros e Desesperados. Vai ter vídeo aqui, em breve tem vídeo da nova temporada também de Casamento às Cegas dos Estados Unidos, que já está para sair. Então, como a Ana falou, não deixa de se inscrever e clica no sininho para receber as notificações. Valeu e até a próxima.